Olá, bem-vindos a todos. Vamos celebrar, vamos ter um tempo, ainda que virtual, um tempo em conjunto de celebração a Deus e é sempre bom, é sempre muito agradável podermos estar juntos. Vamos ter por momentos o grupo de louvor e depois a seguir a mensagem pelo nosso amigo e ensinador Júlio Bastos, mas por agora vamos ficar com um tempo de louvor, com um tempo de adoração a Deus. Até já. Olá a todos, nós somos o grupo de jovens de CCBA de Moscavide e hoje estamos aqui reunidos para louvar todos juntos ao Senhor. Se o céu te pode ver, se o surdo te pode ouvir, que te ouça eu e que te veja esta minha oração. Esta minha oração. Se o cego te pode ver, se o surdo te pode ouvir, que te ouça eu e que te veja esta minha oração. Esta minha oração.
Agradecemos a todos que estiveram aqui a ouvir. Vamos agora passar a palavra aos nossos pastores. Obrigado. Obrigado ao grupo de louvor, muito bom, boa música, fantástica, e foi muito bom podermos estar juntos neste tempo. Por agora, vamos ouvir a palavra de Deus. Então, muito bom dia. Nós hoje vamos meditar na palavra de Deus e vamos continuar como temos feito na sequência do livro de Daniel. E isto porque dentro daquilo que nós temos estado a viver e daquilo que é importante neste tempo também, nós vamos agora para o capítulo 5 e nós temos aqui lições muito importantes. Há muita coisa que nós podemos aprender a partir deste capítulo, que é uma secção diferente. Da última vez nós terminamos o capítulo 4 com Nabucodonosor e percebemos como Deus tratou com ele para lidar com o orgulho que ele tinha no coração e como Deus, com muita paciência, permitiu que ele passasse por um momento difícil para que ele se humilhasse diante de Deus. E felizmente para Nabucodonosor, ele aproveitou essa oportunidade que Deus lhe deu e deixou que Deus transformasse o coração dele. E nós vimos que isso produziu resultados na vida dele. A linguagem que ele usa é a linguagem de alguém que de facto conhece Deus, que teve uma experiência pessoal com Deus. Não apenas que tinha ouvido falar de Deus através de Daniel e dos seus amigos e das experiências que ele testemunhou em todo o tempo da vida dele. Então terminamos o capítulo 4 com essa circunstância daquele tempo difícil que ele passou, humilhado como um autêntico animal, mas que depois Deus restaurou tudo. E quando isto se passa, também é interessante nós sabermos, passado pouco tempo ele faleceu. Pouco tempo depois Nabucodonosor morreu, ou seja, Deus de facto deu-lhe uma oportunidade, porque nem Nabucodonosor nem nenhum de nós sabe, tem a vida nas suas mãos, ou sabe quando morrerá, por quanto tempo viverá, nós não sabemos. É algo que nenhum de nós consegue saber. Mas de facto a oportunidade que Deus deu, ele aproveitou. Quando chegamos ao capítulo 5, também é que é importante rapidamente nós tentarmos situar. Já se passaram 20 e tal anos, já houve ali umas mudanças com reinados muito curtos, muito conturbados na Babilónia. E entretanto também é bom lembrar que na palavra de Deus estava profetizado que Babilónia havia de cair. O império, aquele império que era um império grande, poderoso, Deus tinha dito tanto através do profeta Isaías como do profeta Jeremias, Babilónia iria cair. Aliás, o próprio Daniel no capítulo 2, quando faz a interpretação do sonho que o rei teve, ele explica justamente isso, que virá um outro reino, que virá substituir o Império Babilónico. Mas quando Nabucodonosor partiu, ele já não estava preocupado com a glória do seu reino, com tudo aquilo. Ele estava preocupado realmente em dar glória a Deus. E enquanto Nabucodonosor era um homem inteligentíssimo, que confiava na sua força, na sua capacidade, nas suas construções, em todas aquelas coisas, Belsazar, vamos encontrar uma pessoa completamente diferente. Belsazar é um homem que quer viver a vida gozando os prazeres da vida, pura e simplesmente, sem responsabilidades. Ele quer gozar das riquezas do Império Babilónico, sem ter responsabilidade. Então, é um homem que vive para o prazer. E isto é outra forma de viver. Há pessoas que vivem para a sua realização pessoal, para os seus feitos, e colocam isso num patamar muito elevado. E sentem-se... E ainda bem que as pessoas fazem coisas boas. É bom que haja pessoas empreendedoras. É bom... Eu não estou a dizer que isso é errado. Não me interpretem mal, por favor. O que eu estou a dizer é que está errado é vivermos para isso. Se só vivermos para as realizações pessoais, então podemos tomar o exemplo de Salomão, quando escreveu Eclesiastes, já na sua velhice, em que ele se sente frustrado porque ele realizou e fez tanta coisa, mas aquilo não trouxe a satisfação que só Deus podia trazer. Eu vou tentar
abreviar a história, o que se passa aqui, a cidade de Babilónia estava cercada, já em 2 anos, que estava cercada pelo Império, pelos exércitos medo-persas, e era uma cidade com uma fortaleza que era quase indestrutível. Eram 32 km por 32 km em termos de cidade, morada, com o rio a passar por dentro, com torres de vigia, com portões, tinha fossos de água, tinha uma segurança absolutamente incrível. De facto, era muito difícil entrar naquela cidade. E era tão grande que lá dentro havia culturas, lá dentro havia exploração de animais lá dentro, e eles tinham literalmente forma de subsistir a um cerco, a um ataque durante anos, porque tinham uma capacidade, tinham água com fartura, tinham tudo isso. E então este homem, Belsazar, que está nesta altura a governar a cidade, ele tem o exército a cercar a cidade. E o que é que ele resolve fazer? Ele resolve dar uma grande festa, porque ele está seguro em si mesmo, seguro na sua riqueza, na fortaleza que é a Babilónia, naquilo tudo. Então ele é descuidado e não quer saber. E é assim que este capítulo 5 começa, com um homem que pura e simplesmente dá uma grande festa, uma festa que diz, no versículo 1, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. E depois, para nós avançarmos aqui nesta história, temos que perceber também uma coisa. Este ambiente de festividade não era um ambiente qualquer, porque infelizmente era comum estas grandes festas durarem dias e terminarem de uma forma lastimável, com as pessoas bêbadas, em grande promiscuidade. Era comum isto. E no caso de Belsazar ainda mais, porque este homem gostava de viver, ele vivia para o prazer. Então havia muito vinho, havia um ambiente propício para o descalabro, que é algo que, curiosamente, quando nós lemos uma citação que eu vou ler aqui em Eclesiastes, diz, Eclesiastes 7, capítulo 7, versículos 2 a 5, diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é mágoa do que o riso, porque com tristeza de rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que alguém ouvir a canção do tolo. Se nós olharmos para o ambiente que está nesta festa, é este ambiente que Salomão descreve. E é neste sentido que Salomão diz que é melhor a casa do luto do que este ambiente. Porquê? Porque na casa do luto, pelo menos, as pessoas pensavam no seu fim. O que é da minha vida? O que é que eu estou a fazer? Para onde é que eu vou? Se eu morrer, o que é que eu deixo? O que é que fica? E então, mas neste ambiente em que Belsazar estava, com esta festa, era um ambiente tolo, um ambiente dado ao vinho, um ambiente completamente corrompido. E é no meio deste ambiente corrompido que o rei resolve fazer uma coisa que aos olhos de Deus vai ser completamente abominável. Porquê? Nabucodonosor, que se crê, embora ele refira a ele como seu pai, mas quando entre os israelitas era comum, eles poderiam, o mesmo termo que indica pai, poderia ser o avô, por exemplo. E é o que se crê, que Belsazar fosse neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, quando destruiu o templo, ele trouxe todos os utensílios sagrados do templo. Trouxe-os para a Babilónia. E até aqui ele não tinha feito nada, não há registro de que ele tenha feito o que quer que seja, ele simplesmente guardou-os, até porque estava profetizado que ao fim de 70 anos o cativeiro iria acabar e que aqueles utensílios, tudo aquilo voltaria. E o que é que Belsazar resolve fazer? Algo que é realmente uma ofensa grave, ou um sinal de orgulho e um desafio arrogante a Deus. Ele pega naqueles, já com muito vinho à mistura, ele manda que os criados tragam todos os vasos, aqueles utensílios sagrados do templo de Deus, e começam a beber ainda mais
com esses utensílios. Viu que isto não é algo que aos olhos de Deus fosse agradável. Esta prática, aliás, era comum, e nós, na palavra de Deus, nós vemos isso como aconteceu com Sansão. Quando Sansão é capturado, o que acontece é que eles fizeram uma festa enorme, com muito vinho, com muita loucura, e o que aconteceu foi exatamente que eles dizem que se deram glórias aos seus deuses porque tinham triunfado sobre Sansão e tinham capturado Sansão. Ou seja, indiretamente, aquilo que, enquanto que Nabucodonosor reconheceu que o reino pertence a Deus e que Deus é soberano, e que de facto percebeu que Israel caiu nas mãos, mais especificamente Judá e Jerusalém, caíram nas mãos dele, porque Deus assim determinou, por causa do pecado em que eles viviam e que se recusavam a converter-se. Nabucodonosor percebeu isso. Belsazar não. Belsazar faz uma festa e faz este ato como que dizendo: os nossos deuses venceram o Deus de Israel. Nós somos mais fortes. E isso foi algo que realmente foi muito mal visto aos olhos de Deus, e nós já vamos ver isso mais à frente. A arrogância dele, não só a de pensar que estava seguro em todo aquele ambiente e fazendo, enquanto estava debaixo de uma ameaça de invasão, ele apenas estava preocupado consigo mesmo e com desfrutar de todo prazer. O que se percebe aqui, infelizmente, é de um homem que não aprendeu nada com aquilo que viu em Nabucodonosor. Então, enquanto eles estavam neste ambiente de grande euforia, com muito álcool à mistura, com toda aquela loucura, aconteceu uma coisa completamente fora do comum. Numa parede, perto da área onde estava justamente o rei, nesse grande salão, apareceram como que uns dedos e escreveram 4 palavras. E de repente um ambiente que era de grande festividade, de se calhar muito riso, muita loucura, simplesmente congelou. Porque eles começaram, especialmente o rei, começou a olhar para aquilo e eles ficaram apavorados com o que viram, com aquilo que estava a acontecer. Diz a palavra de Deus que mudou-se então o semblante do rei, diz que os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Este homem realmente ficou apavorado. De repente, ele estava a viver o seu momento de loucura, de prazer, de blasfémia e de profanação das coisas de Deus. E depara-se com aquele fenómeno e ele não consegue parar de tremer, ele está descontrolado. E diz a palavra de Deus que o que é que ele faz? Ele gritou e manda chamar imediatamente todos aqui no versículo 7 do capítulo 5, e gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E então, para abreviar, o que é que o rei faz? Chama-os e promete que aquele que conseguir ler e interpretar aquelas palavras terá uma grande recompensa e será o terceiro no reino. Diz o versículo 8 depois: então entraram todos os sábios do reino, mas não puderam ler o escrito, nem saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Estes homens não aprenderam nada, e Belsazar não aprendeu nada com Nabucodonosor, porque Nabucodonosor também teve dois episódios em que chama estes homens e não consegue resposta. Esta falha, mais uma vez, que nós vemos aqui em relação a esta situação, não é uma novidade. E em Isaías, no capítulo 47, muitos anos antes, o profeta escreveu, versículos 12 a 15, diz assim, sobre a Babilónia: deixa de estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar algum proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste da multidão dos teus conselhos.
Levantem-se, pois, agora os agoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, salvem-te do que há de vir sobre ti. Então nós vemos aqui que aquilo que já Isaías tinha profetizado é aquilo que está a acontecer. Tudo aquilo em que eles confiavam, e neste caso Belsazar, aquilo que ele confiava, de nada lhe valeu. Mas quando chegou a esta hora, em que ele precisava de orientação, em que ele precisava de um conselho sério, ninguém lhe conseguia dizer absolutamente nada. De todos estes dos quais ele se rodeava, ele não conseguiu obter uma única resposta. E é então que diz a palavra de Deus, no partir do versículo 10, que surge a Rainha-Mãe, que poderá ser, não sabemos exatamente quem é, mas também não é importante aqui nesta situação. O importante é sabermos que era alguém, ela poderia ser a mãe de Belsazar, poderia ser o familiar diferente, mas era alguém que na corte tinha uma posição muito importante e que pôde apresentar-se naquele salão. E mais importante do que isso, era alguém que conheceu Nabucodonosor, era alguém que conhecia também Daniel. E quando ela entra, porque se ele de facto, diz a palavra de Deus, que ele estava aos gritos, em completo descontrole e desespero com a situação, então quando ela com certeza apercebeu-se disso, ela entrou e ela dá um testemunho incrível, e aqui também é algo importante que para nós, quando estudamos também Daniel. Daniel neste momento já tem quase 80 anos. Já se passou muito tempo desde que aquele jovem, com talvez os seus 15 anos, foi para a Babilónia, ele e os seus amigos. Ele já passou por uma série de situações. Ele já é um homem idoso e, curiosamente, ou não, já vou explicar, ele não surge aqui como uma pessoa que é consultada por Belsazar logo de início. Aliás, quando nós olhamos para o texto, Belsazar diz, ouvi dizer que ele é como se Daniel fosse alguém que ele quase mal conhecesse, tivesse apenas uma ideia daquilo que ouviu dizer. Mas o testemunho que esta rainha dá de Daniel é um testemunho impressionante, é um testemunho que era o testemunho que nós precisamos de ter diante das pessoas. Não de sermos os bonzinhos, os certinhos, mas de sermos homens e mulheres de Deus. E o testemunho que ela dá sobre Daniel, nestes versículos que estão no capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12, ela diz que é um homem no qual há o Espírito dos Deus Santos. Ou seja, isto era a forma como eles sabiam descrever que Daniel, havia nele o Espírito Santo. Eles chamavam desta maneira pela cultura religiosa que eles tinham. Diz que se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Diz também que o rei Nabucodonosor o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Já agora só aqui um parágrafo. Isto não quer dizer que Daniel praticasse alguma destas coisas. Nós percebemos claramente pela palavra de Deus que ele não praticava. Ele era chefe de um grupo onde se incluía várias classes. E o chefe supremo era, obviamente, Nabucodonosor. Daniel foi colocado sobre eles como um homem sábio. E diz aqui outra coisa. Se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas. E depois ela diz uma coisa que mostra o quanto ela conhece Daniel e o quanto ela confia nele e vê Daniel como uma pessoa de absoluta confiança. Ela diz, ele te dirá a interpretação. E é bom que alguém, que todos nós pudéssemos ter este tipo de testemunho, de ter sermos conhecidos por esta fidelidade, por sensibilidade a Deus, por sermos realmente homens e mulheres de Deus, que conhecem realmente Deus. E esta rainha tinha esta marca e ela sabia muito bem quem Daniel era. E desde todo aquele tempo,
de muito novo até agora, Daniel manteve sempre aquele espírito excelente. Isto é uma grande lição para nós. É uma grande lição que nós precisamos de aprender. Que Deus nos ajude a ter a sua graça, a sua sabedoria, para nós sermos pessoas assim, pessoas de espírito excelente e sermos conhecidos por isso. E acima de tudo, sermos conhecidos pelas pessoas como algo que vem de Deus, que não é nosso. Não somos nós que somos muito especiais, muito bons. Não, é Deus que está em nós que faz toda a diferença. É, acima de tudo, é isso que nós temos que ser humildes também nisso, porque tudo o que recebemos, nós recebemos de Deus. E então, eu queria só fazer aqui também um parênteses muito importante. Nós estamos a estudar Belsazar, estamos a olhar para um modo de vida que é um modo de vida enganoso, de alguém que é orgulhoso, de alguém que vive só para os prazeres, alguém que não quer saber de Deus. Mas no meio disto temos que nos lembrar, isto tem sido sempre uma das ênfases do estudo de Daniel, as marcas de Daniel. E a marca que surpreende aqui é que é preciso ver, passaram à volta de 23 anos desde a morte de Nabucodonosor. Não sabemos se Daniel continuou depois da morte de Nabucodonosor a ser ou não o chefe, a ter uma posição importante como ele tinha. Mas isso, aliás, o mais provável é que não tenha, porque depois, pela conversa de Belsazar, dá a impressão que Daniel está um bocado relegado, posto de parte, que não é valorizado. E isso explica-se de uma forma muito simples. Enquanto Nabucodonosor era um homem inteligentíssimo, um homem que se rodeava dos mais inteligentes, dos mais sábios, tinha uma autêntica universidade do melhor que havia naquela altura, Belsazar é um homem que só se dedica ao prazer. Ele não quer saber de homens sábios como Daniel à volta dele, porque essas pessoas não têm... Pessoas como Belsazar não querem saber, não querem ter pessoas justas ou sábias, inteligentes perto deles. Eles querem viver o prazer. E de preferência ter pessoas que ficam ao lado deles para os bajular e para viverem também naquele mesmo tipo de desenfreamento. Mas uma coisa nós vimos muito importante em Daniel. Os capítulos 6 e 7, na verdade, os capítulos 7 e 8, perdão, vêm antes do capítulo 5. Os capítulos em Daniel não estão escritos pela ordem. Mas eles revelam-nos uma coisa muito importante. Quer no princípio do capítulo 7, quer no princípio do capítulo 8, nós vemos que fala do primeiro e do terceiro ano de Belsazar. Nós vemos uma coisa. Daniel está ocupado a buscar a Deus. E isso é uma lição para nós. Nós podemos ter posições mais vistosas, passa a expressão, ou podemos ser completamente ignorantes diante dos homens. Um de nós pode estar um dia no topo de uma empresa como cristão, mesmo e reconhecidamente como uma pessoa de valor, e passado algum tempo ser completamente menosprezado e ser retirado e ser completamente ignorado. A questão não é essa. A questão é como é que nós permanecemos diante de Deus. Aquilo que nós vemos em Daniel, aquilo que nós podemos perceber, irmãos, é que Daniel manteve-se sempre fiel a Deus. Mesmo no tempo em que ele não estava nas luzes da ribalta. Mesmo no tempo em que Daniel não estava a ser visto. Ele não se preocupava com isso. Naquele tempo, quando se forem ler os capítulos 7 e 8, nós percebemos que ele estava ocupado a buscar a Deus. Porque a preocupação da vida dele era estar junto de Deus e receber de Deus a força, a graça para ele continuar a viver. Não importava que posição ele tinha. E nós não devemos ficar agarrados a nada das coisas que temos neste mundo, por boas que sejam. Devemos desfrutar delas sempre dando graças a Deus, mas não ficar agarrados a elas. Porque um dia podemos estar em cima, outro dia podemos estar numa posição muito mais humilde, mas isso não importa. O que importa diante de Deus é que sejamos achados fiéis. E Daniel foi alguém achado perfeitamente fiel. Alguém que ao fim de todos aqueles anos ele mantinha-se numa posição
de grande humildade, um homem sempre fiel e que mantinha aquele testemunho que a rainha atestou, um testemunho de alguém que tinha um espírito excelente, não dependia da posição onde estava, das riquezas que tinha, de nada disso. Tudo o que Daniel era só dependia de uma coisa, do relacionamento dele com Deus. Essa é a parte mais importante que nós temos que reter. Então, o rei depois explica rapidamente a Daniel todas aquelas situações do que viu, do que aconteceu e de como os magos, os trolls, todos aqueles que ele chamou, não conseguiram fazer absolutamente nada, não conseguiram de todo dar qualquer resposta. E o rei Belsazar tenta fazer com Daniel aquilo que nós dizemos é tirar dinheiro à cara. Olha, se tu realmente revelares e interpretares aquilo que foi ali escrito, eu posso te dar grande poder, grandes riquezas. E a resposta de Daniel também é mais uma vez reveladora do seu caráter, porque o versículo 17 diz assim: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus prémios ao outro. Contudo lerei o escrito e far-te-ei saber a interpretação. Ele, onde alguns podiam ver uma oportunidade para voltar às luzes da ribalta, passa a expressão, Daniel não está interessado nisso. Ele diz: Eu não quero saber das tuas recompensas para nada. Eu não estou à procura de poder, não estou à procura de riquezas. Eu vou fazer de graça. Aquilo que Deus me deu, eu vou partilhá-lo de graça contigo. E assim Daniel deu a interpretação, veio a dar a interpretação, mas antes de dar a interpretação, porque a interpretação não era nem mais nem menos que um juízo muito claro sobre a vida de Nabucodonosor e sobre o reino da Babilónia, mas especialmente neste caso sobre a vida de Nabucodonosor, porque era algo pessoal. E uma coisa, diz a palavra de Deus, o versículo 18, diz assim: Ó Rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Que tudo aquilo que Nabucodonosor recebeu veio da parte de Deus. E depois ele diz, o versículo 20 explica aquilo que se passou. Mas quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado o seu trono real e passou dele a sua glória. E então Daniel primeiro explica a Belsazar tudo aquilo que aconteceu com Nabucodonosor. E a seguir ele faz algo muito claro, sem medo, porque Daniel era um homem ousado. Ele diz o versículo 22: E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho deles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte de mão que escreve este escrito. Então, uma das coisas que nós vemos aqui claramente é que viver neste estilo como o rei Belsazar, e que a palavra de Deus descreve no capítulo 15 de Coríntios, Paulo fala disso, acerca daqueles que vivem numa forma que é: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, não queremos saber. Deus não interessa para nada. E foi assim que Belsazar, e agora Daniel está-lhe a dizer que esta é a forma de viver dele. Mas que ele não tem desculpa. Porque diz que ele sabia de todas estas coisas, ele testificou e ele conhecia esta história. Porque Daniel diz: tu sabias disto, tu sabias disto, tu sabias o que aconteceu com Nabucodonosor. Tu sabes com o que os milagres, tu sabes a humilhação que passou, tudo o que aconteceu, e tu não te humilhaste diante de Deus. Então, o juízo está a chegar, é verdade. Daniel vai
trazer juízo sobre Belsazar. Mas Deus, e mais uma vez eu reforço isto, irmãos, Deus tinha-lhe dado tempo para ele se arrepender. E ele não soube aproveitar. Ele preferiu, mesmo no dia em que a calamidade estava próxima, ele preferiu continuar a gozar da vida e continuar a alegrar-se e viver aquela alegria momentânea. E ignorou completamente Deus. Ele deliberadamente, e isto é que é preciso também entender, deliberadamente Belsazar escolheu não se submeter a Deus. E não foi uma coisa de um dia, dois, foi uma vida inteira a ver e a testificar coisas que Daniel disse, tu sabias disto e não te humilhaste. E depois fez algo que foi, realmente afrontou Deus de uma forma soberba, de uma forma arrogante, usando os vasos santos, os vasos que eram do serviço ao Senhor, para a bebedeira em todo aquele ambiente, e como se isso não bastasse. Em vez de, como Daniel diz, a Deus, a quem ele devia glorificar, ele não glorificou. Foi dar glória aos ídolos. Aliás, é importante ler mais uma vez esta passagem de Romanos 1, 21, 23, diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo: sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. No fundo, Belsazar é acusado talvez do crime mais hediondo aos olhos de Deus. Foi não o glorificar. Não se humilhou e não deu glória. Recusou-se deliberadamente a dar glória. Ainda que tendo provas, ainda que tendo consciência daquilo que viu, ele não o quis fazer. E nós temos que ter consciência de uma coisa. E aqui Daniel diz, aponta a falha dele em reconhecer duas coisas essenciais. Ele diz que ele não se humilhou diante de Deus em cuja mão está a tua vida. E este é o problema de quem vive assim, para comamos e bebamos que amanhã morreremos. A pessoa vive para si, não quer saber de Deus. Mas olha, uma coisa que é importante, tu que estás a ouvir isto. Paulo dizia numa das suas cartas, ele diz rogo-vos, para que as pessoas se reconciliassem com Deus. E então eu posso dizer, rogo, tu que estás a ouvir agora, pensa nisto, naquilo que a palavra de Deus diz, que a tua vida não está nas tuas mãos. Tu podes pensar que sim, tu podes pensar que tens o leme da tua vida nas tuas mãos, mas não tens. A tua vida está nas mãos de Deus. Então humilha-te, chega-te a Deus, clama a Ele, porque Deus pode mudar a tua vida. Deus pode dar um rumo completamente diferente. Tu não precisas de viver para comamos e bebamos para amanhã, porque amanhã morreremos. Isso não é a vida que Deus quer para ti. O amanhã conta para Deus. Então é importante que tu reconheças estas coisas. E não só isto, como e diz que ele não se humilhou, não glorificou a Deus, de quem são todos os teus caminhos. Nós temos a tendência de pensar, aliás, Jeremias, o capítulo 10, o versículo 23, diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Às vezes nós vamos tão bem na vida, e se calhar tantos de nós, antes de toda esta situação tão complicada, pensamos que a nossa vida está boa, está controlada, as coisas estão a ir bem, e graças a Deus por isso. Mas não nos podemos esquecer que a nossa vida está nas mãos de Deus e os nossos caminhos também. Se nós deixarmos que Deus dirija, podemos passar por provas, podemos passar por dificuldades, como Jesus disse, mas estamos nas mãos de Deus. Isso é a parte mais importante que nós temos. Essa é uma das coisas mais importantes que nós temos. E rapidamente, e para nós abreviarmos, aquilo que as palavras que foram lidas no versículo 25 diz
Este é, pois, o escrito que se escreveu Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que são 4 palavras. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então aquilo que estava a acontecer ali não era nem mais nem menos do que uma sentença final sobre Belsazar. Diz, olha, os teus dias acabaram-se, a paciência de Deus esgotou-se, Deus teve oportunidades. Tu toda uma vida rejeitaste as oportunidades que Deus teve. E neste dia ainda fizeste pior. Afrontaste claramente Deus. Pois olha, Deus disse hoje, basta. E nós não sabemos, como eu disse, não podemos andar, passar a vida inteira a ignorar Deus e achar que as coisas que vão ficar iguais. Então agora nós chegamos à parte final deste capítulo, mesmo no versículo 30, e infelizmente, ao contrário do capítulo 5, nós não temos aqui um fim feliz. Temos um fim triste, um fim que estava anunciado na palavra de Deus. Tanto Isaías como Jeremias tinham falado dessa situação. E enquanto que no capítulo 4 nós fechamos com Nabucodonosor a louvar a Deus, no capítulo 30 temos a acontecer aquilo que Jesus falou naquela parábola do rico insensato, que diz que ele construiu celeiros maiores, ele tinha muita abundância e disse a si mesmo: descansa, minha alma, come, bebe, folga. E o Senhor disse: louco, esta noite tomarão a tua alma e o que tens para quem será? E naquela noite, diz o versículo 30, naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Ele, Belsazar, que infelizmente não ligou nada, não tomou atenção aos avisos de Deus, não olhou para aquilo que Deus estava a querer falar ao coração dele, não quis saber, a preocupação era viver para o prazer. E isso ensina-nos uma lição muito grande. E há um versículo em Isaías 55, 6, 7 que é importante no fechar deste estudo que nós estamos a fazer. Diz estes versículos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É uma história com um fim triste. Mas infelizmente Deus não podia fazer mais. Deus fez tudo o que esteve ao alcance dele para chamar a si Belsazar. Belsazar não quis, repetidamente rejeitou, não invocou a Deus enquanto era tempo, não invocou a Deus enquanto o podia achar, não se converteu a ele e também não conseguiu experimentar o perdão de Deus. Por isso o apelo que eu lanço agora no terminar deste estudo é para aqueles que não conhecem Deus: buscam enquanto se pode achar. Não deixes para amanhã, não adies, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Os teus caminhos estão nas suas mãos. Portanto, não adies uma decisão tão importante. Decide realmente por aquilo que é melhor e por aquilo que Deus quer fazer contigo, porque Ele é grandioso em perdoar. Então Deus ricamente vos abençoe. É o meu desejo e o resto de um bom domingo. Bom, tal como ouvimos, pela palavra de Deus, este rei protelou a sua relação com Deus. E aquilo que eu te queria pedir hoje é que tu não proteles, não adies o teu encontro com Deus. E se este é o teu desejo, então se calhar tu já conheces Jesus, mas se calhar é um desafio para tu aprofundares a tua relação com Ele, de teres mais tempo com Ele em oração. Mas se ainda não o conheces, eu gostaria de te convidar a recebê-lo no teu coração. E assim eu vou conduzir-te numa oração, se esse é o teu desejo. Eu pedia-te que tu pudesses repetir comigo estas palavras. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço porque tu deste Jesus por mim. Tu me amas. Senhor, eu quero pedir que Jesus entre no meu coração, quero dar-te lugar no meu coração e pedir que tu sejas o Senhor da minha vida. De hoje em diante quero caminhar contigo. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus.
Pai, também oro por todas aquelas pessoas que estão com outras necessidades, sejam elas do nível espiritual, emocional, psicológico ou físico, suprimento de necessidades ou de cura. Deus, eu oro para que Tu agora mesmo, o Teu Espírito Santo, se possa mover em cada uma destas pessoas para trazer o suprimento de todas as necessidades, para trazer paz, conforto, alegria, ânimo e coragem, motivação para poderem continuar e acreditar que o dia de amanhã é melhor do que hoje. Como está escrito na Tua palavra, Tu dizes, Senhor, que os Teus pensamentos a nosso respeito são de um futuro bom. Não de um futuro catastrófico, mas de um futuro bom. E por isso eu oro que Tu abençoes estas pessoas em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, deixe-me dizer-vos também, lembrar-vos, como é habitual, o povo de Deus, a Igreja, todas as pessoas que quiserem podem contribuir. A Igreja precisa das contribuições, é assim que nós fazemos, contribuímos com as nossas ofertas, com os nossos donativos, para podermos dar continuidade ao trabalho de Deus, tal como é costume, tal como tem vindo a ser feito. Assim, vão passar os meios, vão ver que vão passar na tela os meios pelos quais podem fazer essas vossas contribuições. Também ainda hoje mesmo, às 17 horas, vamos estar juntos de novo para ouvir outra vez a Palavra de Deus, e para a semana iremos estar na sexta-feira pelas 21h30 e também domingo à mesma hora de hoje, às 10h30 e também depois às 17 horas. Até lá, desejo-vos uma semana fantástica, ótima, com Jesus, com Deus, porque sei que Ele vos vai abençoar.